Oi a todos, aqui é o professor Thiago de Macastro. Vou aproveitar que essa aula é gravada para reforçar alguns pontos da técnica de violão, principalmente no que tange a mão esquerda e a mão direita. Uma coisa que eu comento sempre com vocês é que quando a gente monta os acordes, o que é muito importante? A gente prestar atenção no polegar. Por quê? Se eu deixo o polegar muito alto e os dedos ficam bem baixinhos, o que acontece? Eu abafo as cordas. Agora, quando eu jogo, eu mantenho os dedos na posição, jogo o polegar mais para baixo, projetando a mão para frente, deixando espaço entre a palma da mão e o braço, olha como é que soa. Jogando ele. Na guitarra é comum esse polegar aqui mais acima, por uma questão da guitarra ter o braço um pouco mais fino, ter algumas características diferentes que facilitam a gente ter essa técnica, né? Como eu sempre falo para vocês, o que é o ideal de uma boa técnica? É a quantidade de notas que você toca? Não, é tocar de maneira que seja o mais simples possível, quer dizer, o mínimo esforço e o melhor resultado. Uma boa técnica é fazer as coisas com leveza, com uma certa tranquilidade, né? Então, quando a gente abafa os acordes, muitas vezes na batida isso não tem problema. Agora vou jogar um pouco para baixo o polegar. Você viu, eu deixei o polegar mais ou menos no meio da mão. Para quê? Para ficar fácil a mudança. Isso me ajuda a fazer outras coisas também, por exemplo, fazer esse acorde com uma abertura de mão bem grande. Se vocês olharem aqui, olha a posição onde eu deixei o polegar. Se eu jogo um pouco para cima, já está com nota abafada. Um outro exemplo é quando eu seguro aqui esses 3 dedos na quinta casa, primeira, segunda, terceira corda, o indicador na primeira. Essa encurvatura da mão joga a palma da mão para frente, o que dá a maior possibilidade de abertura de mão. Muitas vezes as pessoas veem alguém tocando violão e falam: necessariamente essa pessoa que está tocando tem a mão gigante. Não é bem assim. Não é bem assim. O que acontece é que posicionando bem o polegar, e isso cada um tem que analisar na sua técnica ou a posição da mão do polegar no braço, mas em geral, se a gente baixa um pouco o polegar, a abertura de mão aumenta, facilitando tocar acordes muito complexos. Estou fazendo tudo aqui no meio para a câmera pegar. Por exemplo, eu deixei o polegar mais para baixo. Então, quando a gente não tá fazendo uma coisa na mão direita e não está saindo, a primeira coisa é analisar a posição do polegar. Tentar mostrar aqui de outro ângulo, né? Então, é moldar a postura da mão esquerda para facilitar a abertura de acordes, tudo bem? Outra coisa, aquilo que eu já comentei para vocês, quando um dedo estiver fixo, vou mudar aqui. Por exemplo, eu vou mudar esses 2 acordes.
esse dedo está parado na mesma casa. Se eu só mover os dedos, vocês veem que mesmo o polegar, eu estou mantendo ele parado. Vou virar aqui um pouco. O que isso facilita? Facilita a troca de acordes. Então, vou dar um outro exemplo. Ré maior, Sol maior, Ré maior e Sol maior. Resumidamente, então, para ter uma boa técnica de mão esquerda, da mão que segura os acordes, normalmente para quem é destro, a mão esquerda, a posição do polegar vai facilitar você fazer acordes com maior ou menor facilidade. Se está difícil montar o acorde, a primeira coisa a averiguar é a mudança do polegar. E o outro detalhe, quando a gente está tocando vários acordes, eu mantive o polegar igual, mas agora eu vou mudar. Aqui eu mudei o polegar de lugar. Por quê? Porque se eu estou deslocando a mão ao longo do braço, eu não vou fazer isso aqui, ó. Ó, dá uma olhada. O polegar, né? A mão tá aqui enquanto o polegar tá lá pra trás. Não, eu vou fazer isso aqui, ó. Filmar com duas câmeras. Fiz uma gambiarra aqui pra juntar essas duas imagens, né? Então, para melhorar a técnica da mão esquerda na mudança de acordes, a gente vai sempre olhar o que? Posicionamento polegar. Agora, vamos discutir algumas questões da mão direita, de como facilitar o movimento da mão direita. Só um momentinho, já retorno aqui. Vamos lá, quando vai acompanhar uma música com dedilhado, que nem essa daqui. Percebam que esse daqui é um trecho do Prelúdio em Dó maior do Bach, que foi usado como base para a Ave Maria de Gounod. Mas assim, percebam que eu projeto a mão ligeiramente para frente. Por quê? Muitas vezes a gente tem que olhar se eu tirar o movimento do violão, tirar aqui da frente e jogar a mão aqui para vocês, estou fazendo isso aqui. Percebam que o pulso tá reto. Por quê? Façam o seguinte, deixa o braço reto, a mão direita dessa forma e começa a mexer os dedos. Agora joga o pulso para trás, mexe os dedos. Onde eu estou segurando com a mão esquerda, segurem aqui que você vai ver que é a região onde a musculatura da mão direita se move para a gente fazer o dedilhado. Quando eu dobro o pulso para trás, o que acontece? Eu estou tensionando mais toda essa musculatura da mão. Ou seja, esse movimento assim, façam agora junto comigo, vocês vão ver que cansa mais do que fazer com o braço reto. Então, se ao tocar um dedilhado eu fazer isso aqui, ó, por exemplo, né, colocar aqui, dobrar, apoiar o pulso aqui em cima e tocar. Dá até para soar direito, só que por eu estar com o pulso dobrado, eu estou tensionando mais. Quando eu deixo o pulso reto e acho uma posição para o pulso ficar o mais reto possível, o movimento da mão direita flui mais. Por exemplo, vou tocar um dedilhado meio rápido.
Toquei um trecho do prelúdio do estudo 1 para violão do Villa-Lobos, o estudo 6 para violão do Leo Brouwer. Esse daqui é do Leo Brouwer e aquele também é Villa-Lobos. Por que dá para tocar mais rápido aqui, ou menos frases rápidas? Porque a mão direita, como sou destro, o fato de não dobrar implica em fazer menos esforço e cansar menos o braço, o que permite, nesses casos de músicas mais rápidas, tocar um pouco mais rápido, ao mesmo tempo que permite manter uma saúde da mão melhor. Tocar muito assim pode apresentar alguns problemas de saúde, como a ler, tendinites, principalmente porque hoje a gente tem a questão que é o uso muito contínuo de computadores, notebooks, tablets, smartphone, que ao usar muito o movimento da mão, aumentaram a quantidade de pessoas com tendinite, com lesão por esforço repetitivo. Então, para tocar violão é importante a gente também ter esse cuidado. Então, o que acontece? Achar uma posição da mão para fazer os dedilhados em que o seu antebraço em relação à mão ele permaneça o mais reto possível. Uma ligeira inclinação não tem problema. O problema é quando a gente inclina demais. Ou assim, também é ruim. Ou assim. Tudo certo? E olha que interessante. Eu vou tocar agora um trecho, um trechinho mais rápido, né? No caso, estou fazendo. Percebam que a mão direita, eu levanto ela toda. Eu posso levantar mais o antebraço, eu posso fazer mais isso daqui. Qual que é a melhor forma? Aí você tem que achar na sua técnica, na sua mão, que fica mais confortável, né? Muitas vezes levantar o antebraço é mais confortável do que dobrar a mão, mas aí você tem que verificar, pode variar um pouco com o dia, né? Também. Ah, isso, professor, se eu fizer a batida, a mesma coisa. Se eu fazer a batida muito assim, ó, o meu braço está relativamente reto. A mão em relação ao antebraço está relativamente reto. Porque se eu também inclinar, mesmo usando a palheta, mesmo se eu usar uma palheta, dobrar em excesso pode não ser legal. Resumidamente, então com a mão direita, quanto mais natural a relação da postura da mão com o antebraço, de preferência o mais reto, mais leve é o toque, o que com o tempo permite você ganhar velocidade, seja em batidas, seja nesses dedilhados, seja em solos, fica mais fácil. Quando você muda de corda dessa maneira, ou você dobra um pouco mais, ou você muda a inclinação da mão, que eu vou fazer aqui, ou você deixa o antebraço mais.
tem que achar a forma que fica mais confortável para você. Então, use esses elementos durante a semana, dá uma olhada, se for possível, repassa as músicas que vocês estão tocando e verifica se o quanto que o ângulo da mão em relação ao antebraço na mão esquerda e na mão direita estão ajudando vocês ou atrapalhando, no sentido de deixar a técnica do violão mais fluida. Tudo bem? Tranquilo? Tenham uma ótima semana. Tudo de bom.